Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao canal Revisão do Ser. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, como eu consegui abrir o meu terceiro olho. Espero que o meu conteúdo ajude vocês que estão buscando abrir o seu terceiro olho a alcançar esse objetivo, essa meta, e que você cada vez mais possa aprofundar dentro do autoconhecimento, buscando a autoconsciência o tempo todo. Então, como vocês sabem, eu já disse para vocês da minha experiência de vida. Relacionado a isso, eu gravei um vídeo, salvo engano foi um dos primeiros. Eu vou deixar aqui marcado para vocês aqui no vídeo, para vocês poderem assistir. E nesse primeiro vídeo eu falo justamente dessa experiência de vida que eu tive para chegar até o autoconhecimento. Então, por exemplo, como eu disse lá no vídeo anterior, eu sempre fui uma pessoa, digamos assim, alegre, animada. Tive minhas dificuldades quando na infância, na adolescência também. Mas principalmente quando eu fui chegando assim na idade de 21 anos para frente, eu comecei com uma tristeza profunda existencial. E essa tristeza ela foi, digamos assim, se aprofundando cada vez mais. Mesmo eu buscando o conhecimento intelectual, não foi o suficiente, porque como vocês sabem, eu sou filósofo, me formei em filosofia e depois também eu fiz uma outra faculdade, eu me formei em direito, mas ainda assim eu continuei, digamos assim, travado no que concerne a própria experiência humana mesmo, sabe? Justamente por causa dessa tristeza existencial. Eu digo para vocês que, inclusive, na época que eu fiz filosofia, eu estudei um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard. Quem conhece da filosofia certamente já ouviu falar. E eu quase fiz meu trabalho de finalização de curso nesse filósofo, tratando justamente da angústia existencial. Mas eu preferi um outro devido à minha proximidade com o humanismo. Então eu trabalhei um outro pensador. Então, em razão disso, devido a essa toda experiência, digamos assim, um pouco angustiante e triste mesmo, amarga, foi que me levou ao autoconhecimento, como vocês sabem, e eu mencionei para vocês. No caso do, do autoconhecimento, ele me veio quando, em 2018, apareceu um primo que eu tenho para fazer um trabalho na minha casa. E devido a isso a gente começou a conversar e ele mencionou para mim um documentário Segredo. Então, com esse documentário foi que, digamos assim, ao assistir, que a minha mente começou a se expandir. E de lá para cá tem se expandido muito mais, porque como eu já mencionei também, eu reassisti esse filme várias vezes. Se contar até hoje, eu assisti umas 20 vezes. Tanto que ele é profundo e marcante. E cada vez que eu assisto, tem lá uma coisinha diferente que às vezes passou em branco, né? Nas outras vezes que eu assisti. Então, esse autoconhecimento, ele é possível à medida que a pessoa busca, porque eu já estava em busca desse autoconhecimento há muito tempo. Pode ser que chegue para algumas pessoas sem, sem que esteja buscando, é possível. Mas geralmente as pessoas que desejam intimamente, intensamente no coração, é que esse autoconhecimento chega através de algum livro, alguma fala de alguma pessoa e por aí vai. Então, em razão do documentário Segredo, o que eu fiz? Eu comecei a ler autores que lá são mencionados, comprava os livros, lia. Esses livros eu vou mencionar para vocês um por um, vou fazer vídeos a respeito deles e compartilhar com vocês. Então, nesse ano de 2018, eu comecei um pouco devagar nesse sentido, porque o impactante mesmo foi o filme, mas ainda assim eu comecei a ler livros, eu comecei a assistir vídeos de canais no YouTube que falavam sobre autoconhecimento, expansão de consciência, espiritualidade, e fui deixando a minha mente abrir. Fui pedindo a Deus para
que abrisse a minha mente, porque eu queria experimentar e conhecer aquilo que eu ainda não havia experimentado nem conhecido até então. Na minha caminhada ela foi seguindo nesse ano de 2018, né? Ela teve início em março, final de março de 2018, com o documentário Segredo. E em 2019 eu digo para vocês, foi muito intenso no autoconhecimento. Por quê? Eram vídeos e mais vídeos que eu assistia, eram livros e mais livros que eu lia, era a própria meditação que eu comecei a meditar em abril de 2019. Eu aprendi a meditar e isso foi muito importante para mim porque já no primeiro momento que eu sentei para meditar, a minha mente não parava, não se aquietava de forma alguma. Eu sentei, fiquei uns 5 minutos, me levantei, não consegui mais. Depois, ao longo do dia, eu fui tentando. E assim eu fui fazendo, porque, como todos nós sabemos, aquilo que na vida melhora é devido à repetição, a um exercício, a uma prática constante. Então eu fui aprimorando essa prática, aprimorando, e fui conseguindo aquietar a minha mente aos poucos. Não foi fácil, porque os pensamentos vinham, não era um nem dois não, ao mesmo tempo, eram milhares. Dava vontade de sair correndo e gritar, o tanto que a mente da gente é agitada. E só então que eu pude perceber o quanto a minha mente não se aquietava, o quanto a minha mente era agitada e eu não percebia. E é justamente em razão desse agitamento, dessa inquietação da mente, que nós sentimos a angústia existencial, a tristeza existencial, a falta de ânimo, a falta às vezes até mesmo de gosto pela vida. A gente vai, digamos assim, ao longo dos anos angariando frustrações e a gente vai somando essas frustrações ao ponto de que elas vão nos, digamos assim, nos sucumbindo, entende? Então, não foi brincadeira passar por tudo isso, mas graças a Deus eu consegui. Outra prática constante nesse processo de autoconhecimento, também em 2019, que foi mais intenso para mim, foi a pronúncia de frases afirmativas. Então eu comecei a repetir frases afirmativas constantemente. Sempre quando vinha um pensamento negativo, ou sempre quando vinha alguma coisa relacionada à tristeza, alguma coisa relacionada ao passado, por exemplo. Então, automaticamente eu já começava a mentalizar uma frase afirmativa e a repeti-la. Então, tem algumas frases marcantes, inclusive no primeiro vídeo eu mencionei, no vídeo que eu trato da minha experiência de vida, mas algumas delas, por exemplo, o amor de Deus enche a minha alma. E eu ficava repetindo, o amor de Deus enche a minha alma, o amor de Deus enche a minha alma. Naqueles momentos mais angustiantes e tristes, eu começava, por exemplo, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Outra frase também, às vezes quando eu titubeava na fé, digamos assim, quando eu começava a querer duvidar da presença de Deus em mim, eu começava, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E assim foi, né? Quando, digamos assim, eu era feliz no campo profissional, me realizava, consegui dar alguma coisa, eu dizia, mentalizava, Deus é bom para mim o tempo todo. Deus é bom para mim o tempo todo. Deus é bom para mim o tempo todo. E uma outra que eu quero deixar para vocês, que eu repito até hoje, né? Todas elas. Mas assim, que quando eu me sentia fraco mesmo, às vezes assim, com aquela vontade de desistir da vida, então eu mentalizava a seguinte frase: Deus é meu refúgio, fortaleza e proteção. Eu geralmente colocava a minha mão ou as duas mãos no coração, fechava os olhos e começava: Deus é meu refúgio, fortaleza e proteção. 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 Essa frase, ela limpa aquela angústia que a gente possa carregar no coração e na mente. Ela limpa, purifica e você consegue respirar mais aliviado, mais aliviada e experimentar essa vida com amor e gratidão a Deus. Outra questão, já que eu mencionei a palavra gratidão, foi que eu comecei a agradecer desde quando eu acordava, porque antes do documentário, desde quando eu acordava, na verdade eu começava a pensar em preocupação. A preocupação é que tomava conta de mim, entende? Então,
em razão desse autoconhecimento que surgiu, eu comecei a agradecer. A partir do momento que eu acordava, eu começava a agradecer a Deus pela minha vida, por eu estar respirando, pelo café que eu tomava, pelo banho que eu tomava. Agradecia pelos meus familiares, pelos animais de estimação. Agradecia pela natureza, que eu sempre gostei da natureza, e foi justamente essa proximidade com a natureza que me proporcionou essa experiência existencial de Deus mesmo, de experimentar Deus em tudo e em todos. Reconhecer Deus em tudo e em todos. Agradeça, viu? Aprenda a agradecer. Mesmo naqueles momentos mais angustiantes, comece a agradecer a Deus por você estar percebendo essa angústia, porque você vai notar que algo vai melhorar. Isso eu garanto para vocês. Então, o autoconhecimento continuou ao longo desse ano de 2019 e nesse ano de 2019 também eu conheci a prática do Ho'oponopono. Eu li os 2 livros, tanto o livro Limite Zero quanto o livro Marco Zero do Dr. Joe Vitale. Então, eu li esses livros e com o canal do Lucas Randin também, eu aprendi muita coisa a respeito do Ho'oponopono. E comecei a fazer o Ho'oponopono para limpar as dores, os sofrimentos do passado, do momento presente também, né? Porque a gente revive o passado justamente no presente. Então, eu pronunciava essas frases 108 vezes. Eu pegava aquele texto católico e começava a repetir. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. 108 vezes. E quando eu tinha, digamos assim, por exemplo, a tarde livre, e eu resolvia então fazer 1008 vezes. Então eu pegava essas repetições e conseguia repetir 1008 vezes. Às vezes, por exemplo, umas 2 vezes por mês. Isso ajudou também no meu processo de autoconhecimento. Então, eu digo para vocês que como eu consegui abrir o meu terceiro olho. Foi devido a todo esse conjunto que eu mencionei para vocês aqui. E como foi a minha experiência de abertura do terceiro olho. Agora, olhando nos seus olhos, eu vou dizer, preste muita atenção. Devido a todas essas práticas que eu vinha praticando, então em 2019, no dia 7 de outubro, simplesmente eu me deitei após o almoço. Eu costumo me deitar cerca de 10 minutos após o almoço. E passado certo tempo, eu simplesmente senti 2 rajadas de energia com muita força e intensidade no topo da minha cabeça, no meu chakra coronário. E elas foram tão intensas que elas fizeram um barulho que eu vou demonstrar para vocês aqui agora. Então as rajadas vieram, adentraram no topo da minha cabeça e fizeram assim. E logo em seguida, essas 2 rajadas adentrarem o topo da minha cabeça, eu simplesmente senti uma luz vindo lá do fundo entre as minhas 2 sobrancelhas, e essa luz ela começou a se abrir e se tornar intensa. Ela foi se tornando intensa, intensa, intensa. Como eu havia iniciado o meu processo há pouco tempo, então para mim era um momento assim de experiência de Deus mesmo, porque eu não havia começado a estudar nada a respeito da abertura do terceiro olho ainda. E em razão disso eu me emocionei. Quando eu me emocionei, porque eu senti que era Deus estando ali junto comigo, essa luz ela voltou e começou a se apagar. Ela foi se tornando menos intensa e até que ela se apagou de uma vez por todas e eu me levantei. Então, essa é a minha experiência de abertura do terceiro olho, mas que demandou muito esforço, que demandou muita vontade de conhecer e de saber realmente aquilo que às vezes não nos é revelado de forma alguma, porque só quem quer e busca de cabeça e mente muito abertas é que consegue adentrar nessa jornada do autoconhecimento e nela permanecer, porque muitos adentram, não conseguem e retornam para a vida que vivia antes. Então, eu sou muito agradecido a todas as pessoas, principalmente a Rhonda Byrne e a esse meu primo que me apresentou ao documentário Segredo, e a tudo que eu li, os vídeos que eu assisti. Então, eu agradeço muito a Deus essa oportunidade que eu tive. E digo para vocês, se você iniciou essa jornada do autoconhecimento, não pare, continue, mas saiba de uma coisa,
é necessário você se libertar de todas as crenças que você já viveu e continua vivendo até agora. Porque só nesse momento em que a gente vai se libertando dessas crenças é que o novo vai se chegando a nós, é que o novo vai se apresentando e se revelando a nós. Como o próprio nome relacionado ao autoconhecimento e à autoconsciência diz, é expansão de consciência. E expandir a consciência é estar com a mente totalmente aberta. É perceber o novo, porque conforme você vai estudando, conforme você vai lendo, conforme você vai meditando, refletindo e pedindo respostas, fazendo suas perguntas e pedindo respostas a Deus, Deus mesmo vai se apresentando a você através principalmente do seu anjo da guarda, da sua centelha divina. Então você vai se conectando e harmonizando o seu ser com o todo. Isso é forte, isso é bom, isso é bonito, isso é legal, porque é isso que nos devolve a paz. É essa experiência que nos devolve a alegria de viver. É essa experiência que nos reporta a unidade com tudo e com todos o tempo todo. Então, quando nos vemos unidos ao todo, nós somos um, nós somos um, nós somos um. Então a gente luta pelo bem, a gente luta pela alegria, a gente vive pela paz, pela unidade, pela união, pela coragem de estar cada dia mais melhorando e ajudando as pessoas a serem melhores também. Então essa é a minha mensagem de hoje. Se você quer abrir o seu terceiro olho, se esforce. E quando você menos esperar, essa experiência vai chegar. E ela vai chegar com muita força e intensidade. Mas esteja preparado. E não faça como eu, não se emocione, porque pensou que poderia ter mais alguma coisa. Mas como eu me emocionei, então pode ser que eu tenha contribuído para que o processo não fosse tão, digamos assim, intenso. Se é que não foi, né? Porque para mim foi muito intenso, porque só de sentir as rajadas de energia com o barulho que elas fizeram e mais essa luz abrindo entre as minhas sobrancelhas foi espetacular. E foi isso também que me animou a continuar no autoconhecimento, porque eu sabia que eu estava no caminho certo. Eu vim de um berço católico, como vocês sabem, e hoje boa parte da minha família é evangélica. Então, quando eu começava a comentar com as pessoas da minha família a respeito do autoconhecimento, elas achavam que eu havia passado para o espiritismo, me chamavam de espírita. E eu sei que não tem nada a ver, nada relacionado a isso. O que eu quero é me unir ao todo. O que eu quero é me unir a Deus constantemente, viver bem, em paz e ajudar o mundo a ser melhor. Então fica aí o meu agradecimento por você assistir o vídeo até aqui. Peço que compartilhe, dê seu like, seu joinha e assista aos vídeos do canal, se inscreva principalmente e que caminhemos juntos nessa jornada de expansão de consciência. Um grande abraço, fique com Deus.